Oi pessoal, aqui é o Portugal em Minutos, eu sou Giovana Oliveira e hoje a gente vai falar sobre 1 trilhão de euros que vão ser investidos na Europa. Justamente um valor dado, um acordo feito entre os países na última cimeira que aconteceu, uma reuniãozinha entre a cúpula ali dos países, chefes de estados, para poder investir na Europa por causa da crise do Covid-19. Então a gente vai falar um pouquinho especificamente ligado a Portugal e os seus 45 bilhões de euros que vão ser recebidos desse montante de 1 trilhão. Beleza? Bora lá pro vídeo. Então, pessoal, é um valor bem significativo para ajudar justamente na retomada dos países, né? 1 bilhão de euros, 1 trilhão de euros é muito dinheiro. Desses, uma parte vai ser dividida em fundos perdidos, se eu não me engano, 390 milhões e 360 milhões a empréstimos. Então ali juntos já dão mais de 750 milhões de euros. E desses montantes todos, cada país vai receber uma cota voltada para os fundos perdidos e uma outra cota voltada para empréstimos que os bancos vão poder proceder, né? O Estado vai poder fazer de alguma forma para a população. E Portugal ficou com 45 bilhões desse montante. É um valor considerado, por isso ele foi até muito comemorado. No último quadriênio, que vai tendo aqui algumas readequações nos valores repassados pelo Banco Central Europeu, para todo mundo e tudo mais, Portugal ficou com 32 bilhões. Então a gente teve um acréscimo aí na ordem de quase 40% desse valor, né? Pouco mais ali de 37, mais ou menos, por cento, alguma coisa assim. Eu tenho esse número aqui, 37%, isso mesmo. Então a gente teve um bom acréscimo de um valor que Portugal vai receber. Isso é um ponto positivo e por isso foi muito bem comemorado por todos os partidos, digamos assim. E na prática, o que isso significa para o país, né? Significa que o país vai poder aplicar melhor em saúde, em educação e também em emprego. É o ponto-chave dessa questão para todo mundo que pensa em Portugal, seja para morar, seja para turistar. O país ele vai precisar contar com um bom valor em caixa para colocar as coisas girando, né? Muitas empresas quebraram. Você hoje não vê tanto imóvel disponível para arrendamento, mas ponto comercial você vê aos montes. Existem muitos pontos comerciais hoje disponíveis, não só em Braga, como em Lisboa, como em Porto, como em Viana do Castelo, Viseu, qualquer cidade, até cidades menores, Ponte de Lima, Cacém, bairros, qualquer lugar que você for, você vai ter muito ponto comercial livre. Por quê? Porque realmente muita empresa pequenininha quebrou. O microempresário, ele quebrou porque o banco não conseguia emprestar dinheiro para ele. Houve uma certa dificuldade dos bancos em apoiar o crédito para empresários. As grandes empresas pegaram fatias enormes dos créditos que o governo disponibilizou e esse dinheiro que chega agora, ele vai chegar justamente para dar esse suporte. Claro que ele não chega de uma vez só. Não vão ser 45 bilhões injetados na economia dentro de 2020. Pelo contrário, ele vai perdurar, se eu não me engano, por 7 anos. Ele vai sendo fracionado e dado, né, de forma fracionada ao longo dos anos, com alguns percentuais voltados especificamente para algumas regiões ou para alguns segmentos. Por exemplo, a região do Algarve, ela é altamente afetada pelo turismo. Eu já citei aqui um vídeo do Fê Gourmet no meu canal. Um abraço, Fê. E nesse vídeo ele mostrou ali como que estava a Albufeira. E, gente, totalmente deserto o lugar. Por quê? Porque vive essencialmente do turismo. É uma cidade que praticamente 100% dela vive do turismo, precisa demais do turismo. Então,
a região do Algarve como um todo vai ganhar sozinho 300 milhões de euros. Justamente para quê? Para poder impulsionar o mercado local com o turismo, tentar atrair turismo, tentar suportar a queda das receitas das empresas voltadas para o segmento do turismo. E isso, esse acordo que a Europa fez, ele realmente é um acordo assim para ser comemorado de fato, não só por Portugal em si, mas como um todo, porque é um valor expressivo para suportar um momento de crise que não estava sendo esperado por ninguém. A gente vê paralelamente os países colocando incentivos ali de ordem de alguns milhões, né? Brasil, se não me engano, investiu acho que 2 bilhões ou 1 bilhão e alguma coisa na economia por causa do Covid-19. Estados Unidos fez uma ação na ordem de 1,3 trilhões de dólares também para poder suportar a economia, e ver a Europa fazendo algo igual, alguma coisinha de trilhões, também é muito importante, porque isso faltava. A gente via os países de forma independentes se agindo, tentando, né, de alguma forma imprimir dinheiro para poder suportar as questões, facilitando crédito, abrindo mão de impostos, porque só imprimir dinheiro aumenta a inflação, né? Não vale a pena fazer só isso, né? Você tem que jogar alguma coisinha ali para não deixar a inflação subir. Então a gente viu os países movimentando de alguma forma, mas agora a União Europeia como um todo foi lá e bum, resolveu se mostrar, né? Reuniu todo mundo, os chefes de estados, todos eles se reuniram e chegaram a esse acordo realmente histórico. Como diz o Marcelo, é algo para se comemorar, que a gente não deve ver algo tão grandioso assim durante longos anos de novo, porque realmente foi uma ajuda que não se via há muito tempo. E isso vai voltar a pôr os países nos trilhos. Isso que é o mais importante e é o legal de se falar. Em níveis de turismo, a tendência é que assim que tiver uma vacina, as pessoas voltarem a ter maior confiança, e olhe lá, porque o ser humano é um ser muito estranho, né, digamos assim, porque ele se acostuma com tudo muito rápido, né? Então você já vê gente jogando bola como se já não tivesse Covid, você já vê gente fazendo as coisas abraçando uma a outra como se não tivesse Covid. Então nem precisa da vacina, a gente já está vendo as pessoas se soltando demais, né? Mas assim que soltar a vacina, aqueles mais receosos vão começar a voltar à vida mais normal ainda, né? Então a gente começa a ver a circulação, e isso é importante para os países, essa circulação de pessoas de forma livre, de forma espontânea, para poder recuperar a economia. E as próprias empresas, para os locais, né, não só no turismo, mas os locais também voltarem a trabalhar, e não só em Portugal, mas como em qualquer outra parte do mundo, porque é isso que mantém a roda girando, né? É, de fato, um valor expressivo. Portugal super mega bem favorecido com isso, igual eu falei no início, um aumento de quase 40% sobre o quadriênio anterior. Então realmente é um valor a se comemorar, e a gente vê que uma boa administração briga a favor dela e não contra ela, igual a gente está vendo em alguns países, né? A gente vê aqui a união dos políticos em prol de Portugal, em prol da população. A gente vê o país voltando aos eixos. Na questão do Covid em si, algum desentendimentozinho ali na região de Lisboa, região de Setúbal, alguns crescimentos do Vale do Tejo de uma forma geral. A gente vê um crescimento das taxas diárias de Covid e infelizmente até de morte também, que está se mantendo em números baixos, mas está se mantendo, enquanto a gente viu historicamente nos países não normais, mas nos países a taxa de morte ia só caindo até zerar. Aqui em Portugal ainda se mantém 5, 6 mortes ali todos os dias. É um número baixíssimo, mas está se mantendo, e a gente já conhece a expressão que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Tem que cessar essas mortes de alguma forma, tem que cessar os contágios, porque por mais pequenininho que seja o número, se ele continua diário, uma hora, né, vai estar todo mundo infectado e o número de mortes continua aumentando. Então tem que parar isso também. Mas ver que o país está investindo nisso
ele já começa a sinalizar até coisas positivas. Ontem mesmo já saiu que o governo vai bancar as máscaras de proteção facial para todos os alunos das escolas portuguesas, das escolas públicas. Então, assim, você já vê que já começa, pô, se vai ter um dinheirinho ali, a gente já pode gastar um pouquinho aqui em prol da população de alguma forma interessante. Se tá ligado, se tá inteiramente ligado a essa questão, não sei. Mas, coincidentemente, você vê, saiu o aviso de um crédito a mais para o país, eles já liberaram uma medida de contenção a mais para o Covid automaticamente. Coincidência? Não sei, pode ser. Mas é algo interessante da gente ver como que o país preza e cuida das pessoas de uma forma geral. Isso é muito interessante, tá? A questão da economia, ela tende a voltar à sua normalidade. As bolsas estão mostrando isso, voltando a subir. O dólar dá aquela oscilada para cima, mas depois volta para baixo. Então, você vê que ele não está mais aquele disparate igual estava. Ele sobe, mas depois cai de novo. Então, ele está tentando se manter ali firme num prazo certo ali de valores, né? Numa faixa de valor. Então, a gente está vendo uma certa estabilidade positiva. Está alto, é ruim, mas pelo menos não está continuando a subir. Eu tenho a tendência de ver as coisas sempre pelo lado positivo, né? O copo sempre meio cheio do que meio vazio. Então, pelo menos o dólar agora está mais estável. Ele dá aquela subidinha, mas depois ele volta para baixo de novo. Ele dá aquela subidinha naquele mesmo patamar, mas depois volta de novo. E isso é interessante da gente ir percebendo ao longo do tempo, porque a gente vai vendo que as coisas estão se encaixando novamente, né? Estão se encaixando de novo, tá? E é interessante pensar que Portugal continua ainda assim sendo uma ótima opção para se morar, para se visitar, para viver, porque é um país lindo, é um país maravilhoso e continua sim se protegendo, ganhando prêmios, ganhou o prêmio de melhor país para se viver depois da pandemia. Para quem é D7, é uma oportunidade excelente, na minha opinião, uma oportunidade muito boa, e com isso a gente vai, né, buscando formas de viver com segurança, com tranquilidade, num país que é maravilhoso. Gente, brigadão por mais esse vídeo. Continuem postando perguntas, façam as suas sugestões de temas no canal e não se esqueçam também das redes sociais, porque é lá que a gente vai dando outras dicas adicionais, tá ok? Agradeço a todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.